Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a matéria que saiu no Washington Post dizendo que o Alexandre de Moraes não se dobra a Trump. O juiz que se recusa a se dobrar a Trump, ele diz que não vai ceder 1 milímetro nessa história e que vai fazer o que é certo e não sei o que é lá. E é lógico, a esquerdalhada toda aplaudindo. É isso aí, Xandão. Vai lá, Xandão. Ferra com o Bolsonaro, Xandão. Tá a esquerdalhada toda comemorando isso daí, né? Só que a gente sempre soube disso, eu falo para vocês, a gente sempre soube, o Alexandre de Moraes não vai voltar atrás. A questão toda é se os outros ministros vão voltar atrás ou não. É aí que a coisa vai ficar complicada. O Alexandre de Moraes e o Lula, diga-se de passagem, são duas figuras que não vão voltar atrás, vão dobrar a aposta, dobrar a aposta, dobrar a aposta, dobrar a aposta, até o infinito, ou até quebrarem um país completamente, né? Vamos entender isso daqui, porque tá aqui a matéria da Washington Post, vamos ver o que está dizendo aqui, né? Essa notícia foi sugerida por Vote Sempre pela Liberdade de Expressão, Minha Avó Malha Mais Pesado que o Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Washington Post fez uma grande matéria, que o Washington Post, vocês sabem, é um jornal extremamente esquerdista lá em Nova York, e evidentemente, o pessoal da imprensa lá, esquerdista lá dos Estados Unidos está adorando o Alexandre de Moraes batendo no Trump e coisa e tal, acha que ele está certo e coisa e tal, mas ele não traz nenhuma novidade aqui, né? Então ele fala aqui, ó, o Alexandre de Moraes diz que ele está preservando a democracia brasileira, a Casa Branca diz que ele está destruindo ela, né? E aqui, ó, o juiz que permitiu assim mesmo um momento para relaxar depois no jogo do Corinthians contra o Palmeiras, né? O jogo não foi particularmente bom, mas foi uma distração útil, não sei o que lá, e coisa e tal. Ele tentando, olha aquilo que eu falei para vocês, era para tentar demonstrar tranquilidade, né? Eles não falaram nada do gesto que o Alexandre de Moraes fez lá para a torcida durante o jogo, né? Aí conta aqui a história do Alexandre de Moraes, né, que ele mandou prender o Bolsonaro em prisão domiciliar, porque que ele determinou a prisão domiciliar do Bolsonaro porque ele teria desobedecido uma ordem do Moraes proibindo ele da mídia social, né? Uma coisa que não tem nada a ver com a outra, coisas totalmente diferentes, mas enfim, eles estão descrevendo aqui, né? Aí falam sobre como é que a carreira dele, que ele começou como procurador lá em São Paulo, e descrevendo a perseguição de Moraes como uma caça às bruxas e sua campanha contra a desinformação online como um assalto à liberdade de expressão, o Trump colocou toda a força dos Estados Unidos econômica e diplomática contra o Brasil. Colocou tarifa de 50% em bens brasileiros e revogou o visto de Moraes. Depois você vê, não foi só do Moraes, não, foi de vários juízes, né? E mais tarde no mês, o Departamento de Tesouro, né, o Scott Bessent, colocou ele com a Lei Magnitsky, né? E, enfim, ele diz aqui, o juiz não foi parado, ele não vai parar, ele vai continuar fazendo isso, né? Não existe a menor possibilidade de eu voltar atrás 1 milímetro sequer e coisa e tal. E, de novo, o Alexandre de Moraes acha que está falando uma coisa muito dura e coisa e tal, a gente sempre soube disso. É lógico que o Alexandre de Moraes não vai voltar atrás. Já há muito tempo que ele já está além. Eu diria que desde o momento da Vaza Toga, lembra quando teve a Vaza Toga em 2023? Que vazaram aquelas mensagens, foi 2024, né? Que vazaram as mensagens do grupo lá do TSE e coisa e tal. Naquele momento ali, meu amigo, o Alexandre de Moraes ele percebeu o seguinte, agora já era. Ou ele vai para frente e vai sair como um herói, ou ele vai para frente e vai virar um vilão e vai ser desmascarado. Ele não tem como voltar atrás, não tem mais a possibilidade dele voltar atrás nessa história, né? A gente sempre soube disso, né? E, lógico, a esquerda aqui, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, acha isso lindo, porque quer que batam no Trump, né? Enfim, aí ele diz aqui as coisas que estão fazendo aqui, ele suspendeu plataformas de mídia social, particularmente o X, levando o Musk a dizer que ele era o Darth Vader brasileiro, e não sei o que lá, enfim. O problema todo que eles falham em dizer aqui é que ele suspendeu o X com base em ordens ilegais que ele mandava de censura lá para os Estados Unidos, né? E o X não quis obedecer a ordens absurdas, ordens de censura sem sentido. Mas enfim, de novo, é um jornal esquerdista, praticamente um folhetim comunista, o Washington Post, e ficou isso daqui, né? A verdade toda é a seguinte, isso daqui é mais uma campanha de humanização do Alexandre de Moraes, dizer que não, que tá tudo bem, a esquerda tá junto, por quê? Porque exatamente não está tudo bem. O Alexandre de Moraes sabe que não está se sentindo bem nessa história, né? Muitos defendem Moraes, dizendo que a linha dura dele conseguiu preservar a democracia brasileira, mas outros dizem que ele se tornou muito forte e houve avanço ilegítimo
colocando em perigo a legitimidade da Corte Suprema Brasileira, né? O Marco Aurélio Melo falou aqui, ó, eu estou triste pela deterioração da instituição. A história não perdoa. Esse jogo vai ser acertado mais adiante, né? O Marco Aurélio Melo fala a mesma coisa que eu acho aqui também. É o que eu falo para vocês. O Alexandre de Moraes, ele tá achando que é um herói, ele vai descobrir muito duramente qual é o caminho dele mesmo, né? Conta aqui o caso do início da ação das fake news, né? O inquérito das fake news, que realmente é muito estranho, né? Ou seja, uma coisa muito estranha isso daqui, né? O Toffoli não quis comentar nada para esse artigo. O Toffoli está com medo, meu amigo. O Toffoli está com medo da Magnitsky. É lógico, né? Então, estão contando aqui que essa história toda do Alexandre de Moraes tem coisas estranhas nessa coisa aqui também, né? Apesar de muitos em Brasília defenderem o papel do Alexandre de Moraes, alguns começam a se sentir desconfortáveis com a extensão da sua autoridade. A investigação deveria ser limitada em tempo e escopo, né? É o que eu sempre falo para vocês. Um inquérito é uma coisa para apurar um fato específico, uma coisa que aconteceu, né? Não é para ficar esse negócio que você criou o inquérito das fake news e está até hoje aí aplicando punições aleatoriamente em quem ele acha que está desobedecendo alguma coisa. Disse um oficial judicial sênior brasileiro, não disse quem é aqui. Mas nunca acabou. E ninguém mais questiona ele mais sobre isso porque ele não para, né? Esse homem está fora de controle, disse o Martin de Luca, que é o advogado do Trump lá no caso da Flórida, né, do Rumble e da Trump Social, né? Aí o Alexandre Moraes respondeu aqui, olha só, eu revisei com meus colegas da Suprema Corte mais de 700 ordens depois em nível de apelação, e sabe quantas eu perdi? Nenhuma. Eu não sei se o Alexandre de Moraes percebe, mas isso daqui pode indicar duas coisas, né? Pode indicar que, não, tá vendo como é que eu estava certo, que não tem nada, mas pode indicar também justamente o que o pessoal está falando, que está havendo uma perseguição absurda, que não teve, isso quer dizer que em 700 casos não teve que teve um errozinho de perseguição, um errozinho judicial nessa coisa. Qualquer um que já trabalhou com a justiça sabe como é que é, sempre vai ter um erro em algum processo. Você fez 700 casos desse e nenhum teve problema, é porque tem alguma coisa errada nisso daí, né? O Alexandre de Moraes diz aqui que é um admirador dos Estados Unidos e não sei o que lá, e que diz que o Eduardo Bolsonaro envenenou as relações entre Brasil e Estados Unidos e coisa e tal, o que é falso. Todo mundo sabe o que aconteceu de fato. O Alexandre de Moraes está errado de fato, né? O Trump tomou as dores do Bolsonaro porque é um caso parecido com o dele. E no final ele fala aqui, é uma coisa agradável de passar? É claro que não é agradável. Mas o Brasil luta contra forças poderosas que querem desfazer a democracia. Cara, é impressionante como é que todo esquerdista acha que democracia é esquerda, né? Se não for esquerda, não é democracia. Moraes disse, é o meu trabalho parar essas forças e coisa e tal. Enquanto for necessário, essa investigação vai continuar. Não vou parar esse inquérito nunca, vou destruir todas as coisas. Ou seja, o Martin de Luca tá certo, né? O cara tá fora de controle. É muito engraçado essa história, ou seja, ele próprio tá admitindo que não é confortável, não tá legal essa situação. E é o que eu falo para vocês. Mas ainda tá no nível 1 da Magnitsky, né, que o pessoal inventou. Não existe níveis da Magnitsky, tá, gente? Não tem isso. Mas a aplicação dela, ela é sequencial, ela vai piorando com o tempo, né? Leva um tempo até o sistema ajustar e começar a barrar a coisa toda, né? Então você pode achar que o Alexandre de Moraes ainda está relativamente tranquilo nesse momento, mas o fato é que meramente o fato de ter sido acusado, né, de ter uma instância que diz, você está errado, isso já incomoda, com certeza, ele muito, e também os outros ministros do STF. Como eu falei para você, o resto do pessoal lá, tava todo mundo vendo os erros do Alexandre de Moraes, mas estava tranquilo, porque não, beleza, não vai acontecer nada, né? A gente quer prender o Bolsonaro, não vai acontecer nada, deixa o cara errar, que a coisa vai chegar no final. Só que chegou num ponto agora que eles viram que vai errar. E aí é aquilo que eu falo para vocês, o Moraes nunca vai parar, eu tenho certeza disso. Sempre soubemos disso. O problema todo é os outros colegas da Suprema Corte. Aí que é a história. Das 700 que foram confirmadas pelos colegas, sabe quantas aconteceram depois da Lei Magnitsky? Nenhuma. E já teve ato depois disso. É que aí ele não passou para votação na primeira turma porque ele sabe que vai perder, né? Então esse tipo de matéria aqui, primeiro que não foi tão agradável para ele. Por mais que o jornal seja esquerdista, por mais que esteja torcendo, ele tá brigando com o Trump, vai lá Xandão, bate no Trump Xandão, né? E por mais que esteja na torcida, ele percebeu que tem coisas erradas aqui, tá? Não é uma coisa assim tão lisinha o que está acontecendo, não. E aí você vê que o Alexandre de Moraes está preocupado porque começaram um monte de movimentos, né? Ele apareceu malhando no Clube Pinheiros, né?
e apareceu aqui numa sauna, né, fazendo alguma coisa na sauna, lá no Clube Pinheiros também. O Clube Pinheiros, para quem não sabe, é um local extremamente caro lá em São Paulo, extremamente elitista. E aqui também ele foi comer em algum lugar, aqui, comer uma comida árabe aqui, em algum lugar, né, tá meio disfarçado, com boné para ninguém ver ele ali, ninguém reconhecer ele ali. Então, ou seja, mas é lógico que essas fotos não são espontâneas, essas fotos são programadas. Eles querem, de novo, dar a impressão de que é tudo normal com o Alexandre de Moraes. E o quê? Por que isso? Porque a verdade é que a gente sabe que o Alexandre de Moraes não vai parar, mas os outros ministros podem parar ele. E a expectativa é essa, e os outros ministros estão preocupados com esse negócio. O Alexandre de Moraes está querendo dar a ideia que não, que está tudo bem, que vai continuar, que vida que segue, que não tem problema nenhum, que deixa o Brasil se ferrar completamente, não tem nada a ver com isso, eu vou fazer a minha parte aqui. E a verdade é que isso vai gerar problemas, né? Eu não sei o quanto que os outros ministros estão gostando dessa história. Eles estão tentando convencer o pessoal aqui que tá tudo normal, que o Alexandre de Moraes é inabalável, que ele vai até o final e não sei o que lá. Mas que ele vai até o final? Vai. A questão é que ele não pode ir sozinho até o final. Se os outros colegas da primeira turma não forem também, a coisa não vai até o final. Vamos ver o que vai acontecer. Claramente isso aqui é uma mudança de tom muito grande, né? O pessoal tentando animar o Alexandre de Moraes. Não, vai lá, Xandão, bate no continua batendo no Bolsonaro, Xandão. Quero ver quantos desses aí que estão dispostos a entrar na Magnitsky também por conta disso.